Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos trabalhar a unidade 2 do livro 2, tá? A gente trabalhou anteriormente a arte que era feita nos séculos 18 e 19, que seguia basicamente dois caminhos. Um deles era imposto pela academia, com regras mais rígidas que remetiam ao classicismo. E o outro era praticado pelos pintores românticos, que visavam o gótico medieval, para darem forte carga sentimental às representações artísticas, tanto na forma quanto no conteúdo das obras. Em meados do século XIX, grupos de artistas ingleses e franceses passaram a demonstrar insatisfação diante desse panorama estético, buscando assim outros caminhos para a arte. Mas se havia uma insatisfação que desagradava a ambos os grupos, os percursos almejados eram muito distintos entre si. Em essência, o que ambos grupos queriam era a honestidade na arte, característica considerada perdida tanto pelos ingleses, por conta da rigidez clássica praticada na academia, quanto pelos franceses, diante da paixão e dos sentimentos exacerbados no romantismo. Aí, a seguir, vamos ver a Irmandade pré-rafaelita e o realismo, que vai ficar para outra quarta, tá? As academias de arte, as quais chamamos simplesmente de academia, eram dedicadas à formação de artistas e seguiam os princípios clássicos da arte, resgatados do século XV e mais vigorosamente do século XVI, o Alto Renascimento. Um dos artistas do período renascentista, o italiano Rafael Sanzio, trouxe para a pintura mais do que um legado, uma legião de seguidores que viam em sua arte um modelo a ser seguido. Em 1848, no entanto, três jovens ingleses, os artistas Joan Verrett Millais, Dante Gabriel Rossetti e William Woods Hunt, fundaram um grupo que denominaram Irmandade Pré-Rafaelista, assim chamados pelo desejo de seus integrantes de criarem obras semelhantes às dos pintores anteriores a Rafael Sanzio, como Sandro Botticelli e Filippo Lippi. Para os pré-rafaelistas, a obra de Rafael foi a responsável pela perda da sinceridade e da autenticidade na arte, uma vez que o artista renascentista reforçava a busca pela beleza e a idealização da natureza. Assim, para Millais, Rossetti e Hunt, reformar a arte para retomar aos modos pré-rafaelistas anteriores a Rafael, sem que houvesse um modelo ditado pela academia a ser seguido. A invenção da fotografia entre o final da década de 1830 e o começo de 1840 foi contemporânea ao surgimento da Irmandade pré-rafaelita. Em razão da precisão minuciosa com que os pintores da Irmandade retratavam a natureza, buscando a retomada da sinceridade na arte, foram acusados por alguns críticos de copiarem fotografias. É fato que esses jovens artistas aproveitaram os recursos que essa nova mídia proporcionou, uma vez que, como um passe de mágica, a máquina fotográfica era capaz de registrar permanentemente uma visão distante, facilitando a observação dos detalhes. No entanto, foi justamente a preocupação com esses detalhes por parte do grupo pré-rafaelita que auxiliou a fotografia a se consolidar como uma fine arte, belas artes. Tanto os artistas da Irmandade quanto os fotógrafos se valiam da natureza e de temas semelhantes para comporem suas obras, e esse vocabulário, que pode ser compartilhado, só trouxe benefícios para o aperfeiçoamento artístico dessas duas linguagens. Em oposição aos cânones da arte clássica, os pré-realistas desenvolveram um estilo de pintura que, em maior ou em menor grau, seguia algumas características em comum. Nas pinturas pré-rafaelitas, as pessoas e os objetos retratados eram carregados de cores fortes e de um brilho intenso. Isso também foi possível porque alguns artistas escolheram não trabalhar de forma convencional. O público, que ainda não era familiarizado, criticou muito essa técnica. Evelyn de Morgan foi um artista que seguiu tardiamente a Irmandade pré-rafaelita. Contudo, deixa de acompanhar as características do grupo. Na tela Noite e Sono, representou de forma alegórica as duas instâncias que dão nome à obra, inspirado em O Nascimento de Vênus, que é uma obra de Sandro Botticelli, que é um dos inspiradores que acontece dos modos pré-rafaelista. É um pintor antes de Rafael. Retratou a noite, levando pelos braços o sono. Com a sua suavidade, distribuiu flores de papoula para que atinjam as pessoas em terra. Nesse período, o laudano, que é extraído da papoula, era usado pelos ingleses como sonífero e medicamento sedativo,
Vocês estão vendo aí a obra O Nascimento de Vênus, que é de Sandro Botticelli. Os pré-rafaelitas propuseram uma maneira diferente de pintar temas já utilizados em períodos anteriores, como cenas mitológicas e históricas, narrativas bíblicas e passagens literárias. Não em tom de imitação, mas de releitura. Ao mesmo tempo que traziam simplicidade às cenas, atentavam à precisão dos costumes e dos ambientes retratados. Na obra A Anunciação, passagem bíblica em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela dará à luz ao menino Jesus, foi interpretada por Rossetti de maneira inovadora, em razão da naturalidade e da simplicidade da cena. As obras que tratavam desse tema então deixavam em evidência a passividade da Virgem Maria ao receber a notícia da gestação. Rossetti mantém a temática e até mesmo as cores branca e azul, associadas a Maria, mas se detém nos detalhes das vestimentas e traz a expressão da Virgem uma espécie de sonolência e de recolhimento, como se ela tivesse sido acordada. A Irmandade Pré-Rafaelita propôs um novo ideal de beleza feminina, traduzida por pescoços alongados e vastos cabelos, tanto em comprimento quanto em volume, geralmente loiros ou ruivos. A pureza deu lugar a uma beleza ligada ao misticismo e à sensualidade. Elizabeth Siddal, artista e poeta pré-rafaelita, serviu de modelo para as obras dos pintores Rossetti, seu marido na época, e Milhais. Em Beata Beatriz, Siddal é retratada como Beatrice Portinari, musa do poeta italiano Dante Alighieri, e apresenta o padrão de beleza feminino idealizado pelos pintores da Irmandade. Em oposição ao estilo técnico e artificial da academia, os artistas da Irmandade pré-rafaelita se ocuparam da busca por uma verdade na pintura, ou seja, uma retratação fiel e sincera da natureza. Eles se ocuparam da observação atenta e minuciosa dos objetos, da arquitetura e principalmente da natureza, por meio de estudos com o ambiente retratado e da retomada da estética medieval. Como de costume, na Irmandade Rafaelita, temas literários recorrentes na pintura passaram a ser retratados sobre um novo olhar. Na tela de Milhais, que a gente vê aí, Elizabeth Siddal foi retratada como Ofélia, personagem da peça Hamlet de William Shakespeare. Nessa obra podemos ver com clareza a aprofundada observação da paisagem retratada. Milhais passou meses pintando cada detalhe da natureza ao fundo da tela. O momento em que a Irmandade pré-rafaelita foi fundada coincidiu com um período de bastante turbulência na Inglaterra, em razão das rápidas mudanças tecnológicas, da industrialização do país, do crescimento das cidades, entre outros fatores. No entanto, as consequências de todo esse progresso recaíram na faixa da população com baixo poder aquisitivo, que com mais intensidade passou a enfrentar problemas sociais de todas as ordens, como prostituição, migração, entre outros. Essas consequências se tornaram motivo de interesse para alguns pintores, principalmente William Rolfe Ruth e Fox Max Brown, que buscavam retratar em suas obras as questões sociais e os valores vitorianos, ou seja, os valores de conduta moral, apreciados e seguidos na época do reinado da Rainha Vitória. Em O Pastor Mercenário, o pintor pré-rafaelita William Hunt representa o pastor de ovelhas totalmente alheio ao rebanho de ovelhas pelo qual é responsável, investindo em uma conquista amorosa. A abordagem intimidadora em relação à pastora vai contra os princípios vitorianos da época e é reforçada pelo fato de o rapaz estar mostrando a ela um inseto que segura em sua mão esquerda, conhecida como mariposa da morte. Essa espécie tem em seu dorso um grafismo que se assemelha ao desenho de uma caveira. Já em O Trabalho, embora nunca tenha de fato aderido à Irmandade pré-rafaelita, Fox Max Brown retratou diferentes formas de ocupação profissional. Essa tela poderia ser apenas uma obra que relacionasse arte e trabalho, se não fosse a inclusão de dois personagens no canto direito da tela, o historiador escocês Tom Carlyle e o teólogo inglês Frederico Demise Maurice, estudiosos das relações de trabalho na época, que reforça o comprometimento de Max Brown com as questões sociais. Carlyle tratava da redução da importância do trabalho como algo sagrado para algo de valor apenas monetário, e a pesquisa de Maurice tinha como foco o interesse pelas classes trabalhadoras e maneiras de melhorar a vida dessas pessoas.
Até a próxima aula, quando nós vamos ver o realismo, tá? Beijos.